Olá pessoal, esse vídeo aqui eu quero comentar o vídeo do Felca, adultização, e duas consequências que vieram desse vídeo. Eu já quero deixar claro que essas consequências não são culpa do Felca, tá? Não vieram necessariamente dele, mas de como as pessoas enxergam esse vídeo dele. A primeira consequência é a ideia de regulamentação das redes sociais, vou comentar sobre isso nesse vídeo. E a segunda consequência é a má utilização do termo adultização para designar de forma limitada um problema real e muito profundo. Isso eu não vi ainda ninguém falando, então fica nesse vídeo para você ter uma nova perspectiva sobre esse assunto. Vamos começar pela primeira. O vídeo do Felca, ele é uma denúncia, e isso todo mundo sabe, né? Ficou bastante claro, esse é o intuito do vídeo. E o assunto denunciado é muito claro, é muito específico, que é a utilização de crianças de um modo bastante até difícil de falar, né? Mas, assim, aproveitador, se utilizar delas para ganhar dinheiro, para ganhar visualização, né? E no fim das contas, visualização só serve também para ganhar dinheiro nesse caso, né? Essa denúncia, ela é muito pertinente e, inclusive, quando eu comecei aqui na internet 2 anos atrás, comecei lá no Instagram, não no YouTube, eu também fiz uma denúncia muito parecida. Na época, eu peguei o TikTok e eu analisei o algoritmo dele, como trabalhava, como funcionava, né? E fiz aquilo com o intuito de fazer uma denúncia para os pais, porque eu dava aulas numa escola e eu percebia que as crianças não tinham atenção, elas não conseguiam manter a atenção na sala. Só que elas não conseguiam manter a atenção, assim, a nível de coisas muito simples. Então eu comecei a investigar aquilo, começou a me interessar, né? Por que elas não conseguem manter a atenção em coisas tão simples? E eu percebi que tinha uma coisa que todas elas tinham em comum, né? Nem todas tinham Instagram, nem todas usavam YouTube de forma recorrente, mas todas tinham TikTok. E aí eu comecei a analisar o TikTok. Nunca foi uma rede social que me chamou a atenção, mas eu comecei a analisar aquilo e eu encontrei o problema. Né? O problema do vício em vídeos rápidos, vídeos curtos, né? Então eu fui investigando isso, mas eu encontrei um problema maior depois. Que foi o quê? Dentro do mecanismo do TikTok, existe aquele mecanismo de entrega do que você quer. E quando as pessoas começam a se interessar por determinada coisa, o aplicativo, né, vai te entregando, o algoritmo vai te entregando mais daquilo. E aí eu percebi que tinha gente que usava o TikTok justamente para coisas do tipo pornográfico, do tipo até coisa infantil, né? E como é que eu cheguei a isso? Pelos memes. Eu cheguei até a fazer um evento, na época, chamado TikTok Oculto. Foi um evento para pais, né? Foi de graça, foi só uma denúncia também, né? O intuito era esse. E lá tinha... Eu preparei tipo um slide, né? Lá tinha um meme, eu não lembro agora o nome do cara, mas era um cara que dançava, assim. Falar de TikTok um cara que dançava é chovendo molhado, né? Mas, enfim, não lembro mesmo o nome do cara. E numa ocasião ele fez um vídeo ali com uma pessoa de indústria pornográfica, né? Então eu fui fazendo uma trilha junto ali com os pais, como se fosse uma criança. Ah, ela tá ali no meme, aí de repente esse cara fez esse vídeo com essa moça, e de repente ele clica no perfil dela e ele vai cair aonde? Né? E tem coisas muito piores, né? Como o Telegram, como aquele outro fórum, agora eu não me lembro, no Reddit, né? Então, as pessoas vão caindo nisso e a coisa é muito pior do que simplesmente o YouTube, do que simplesmente o próprio TikTok, né? Ou o Instagram. Então, o buraco é muito mais embaixo. Qual é o problema do vídeo do Felca? Né? Tem um dado momento ali específico onde ele diz que deveria haver, eu não me lembro agora exatamente as palavras, então posso até dizer de forma um pouco imprecisa aqui, mas deveria haver uma regulamentação maior. Só que qualquer pessoa com 2 neurônios assistindo esse vídeo entende que o que ele está querendo dizer é que o próprio aplicativo ou a própria rede social, no seu algoritmo, deveria impedir que aquele tipo de conteúdo, né, fosse vinculado àquela rede social. Que o próprio algoritmo deveria localizar quando esse conteúdo é postado e escondê-lo, então proibi-lo, denunciá-lo, né, excluí-lo da rede social. É isso que ele quis dizer. Mas, como nós estamos no Brasil, existe sempre, né, o apelo político, a ideia política dos políticos, enfim, dos partidos, de quererem se aproveitar de todas as oportunidades possíveis para ferrar você, que é do povo. Né? Então, o que eles fizeram?
pegaram o vídeo do Felca, que é de grande repercussão mundial, né? Eu digo mundial porque, primeiro, porque é um assunto que não cabe só no Brasil, né? Ele é um assunto que está no Brasil, tá? Ele deu exemplo brasileiro, mas isso não é um assunto só no Brasil. Vocês vejam aquele filme, por exemplo, né, Sound of Freedom, o barulho que fez no mundo todo. Então é um assunto de repercussão mundial. Que, assim, pelo menos eu conheço pessoas de fora do Brasil que chegaram a ver o vídeo. E pegaram esse apelo sensível que tem no vídeo e, principalmente, a coisa mais valiosa que tem no vídeo. Pegaram a verdade do vídeo, quer dizer, é uma denúncia real, verdadeira, urgente de ser tomada alguma atitude. E disseram assim, olha, isso aqui é perfeito para a gente pegar uma verdade e usar de maneira mentirosa, né, como uma desculpa esfarrapada, justamente para impedir que as pessoas façam coisas como essa, denunciar. Porque se você regula as redes sociais, quem garante que amanhã ou depois vai ser possível denunciar essas coisas? Lembre-se que esse tipo de indústria dá muito dinheiro. Dá muito dinheiro. E os partidos políticos do Brasil, vários deles, têm vinculação, né, com o tráfico, têm vinculação com várias coisas que são ilegais. E qualquer pessoa com o mínimo de vontade de investigar vai saber disso, vai procurar e vai encontrar. Isso já tem declarações, né, com a união do PT com as Farc, enfim, tantas outras coisas. Então, o que garante que amanhã ou depois não vai ser interessante para um governo ou para um partido ter vinculações com esse tipo de coisa, ou com casa de aposta, se é que já não tem. E aí você não vai poder mais denunciar, por quê? Foi regulamentado. E quando você regulamenta, né, quando você cria aquela ideia de criminalizar algo que é muito abrangente, por exemplo, vamos colocar aqui um exemplo, crime de ódio. O que é ódio? Ódio pode ser eu chegar e bater num cara. Ódio pode ser eu chegar e ofender um cara ou falar alguma coisa. E quando as palavras se tornam um crime, certas palavras adquirem uma certa virtude, certas palavras adquirem uma certa sujeira, vamos dizer assim. O que significa que eu posso criminalizar a opinião. E aquele que tiver a máquina do poder, aquele que tiver em suas mãos a capacidade de censurar, é aquele que vai dizer qual é a opinião certa, qual é a opinião errada. Portanto, esse vídeo do Felca ele foi transformado numa espécie de grande isca, porque muita gente vai olhar para ele, vai se sensibilizar e deve realmente se sensibilizar, mas o governo vai usar isso para parecer heróico. Quer dizer, as pessoas vão chegar, né, os políticos vão chegar e vão falar assim, nossa, tá vendo, isso aqui é um problema real, então eu vou criar uma lei. Tá vendo? Já teve até acho que foi a Tabata Amaral, não sei exatamente se foi ela, li hoje de manhã, que está com um projeto de lei de não ter monetização para vídeos que tenham crianças. Então, quer dizer, você pega um problema real, específico, e você, para resolver aquele problema específico, você cria, né, você tem que ferrar todo mundo que está naquela categoria, né, dentro daquela categoria ali que é infantil, por exemplo. Então, imagine, né, quando você era criança aí, todo mundo viu TV Globinho, né? Ou aqueles desenhos lá do SBT, enfim. Por que essa época acabou? Por que esses desenhos acabaram? Justamente por causa desse tipo de lei. Né? Onde as pessoas proibiram a vinculação, né, de propaganda de brinquedos, esse tipo de coisa. E isso estragou a televisão brasileira para várias crianças, né? Acabou, né? O que de certa forma não é ruim, mas... você tinha em um horário infantil o programa da Fátima Bernardes falando várias absurdidades, né? Então, assim, para você não deixar estragar as crianças por um lado, você vai e faz um negócio que estraga muito pior, né? Que o estrago é muito pior enfim, é um remédio muito forte para uma doença que não exige tanto, né? Nesse caso aqui da TV Globinho. No caso do Felca, né, da denúncia do Felca, o que deveria ser feito não tem nada a ver com regulamentar as redes sociais, e sim investigação. Quer dizer, aquelas crianças lá que estavam naquela casa que ele denunciou, fazendo tipo aquele mini Big Brother. Quem que foi que deixou elas lá? São os pais delas, né? Então, assim, cadê esses responsáveis?
Cadê a investigação sobre os adultos responsáveis por fazer isso? Porque o cara que vinculou as imagens no YouTube, sim, ele tem culpa, ele é o criador do negócio e tudo mais, mas existe responsável por trás daquelas crianças. Esses perfis que comentam essas coisas, existe um responsável por trás, é possível investigar. É claro que uma investigação a nível de investigar todos os perfis seria impensável, né? Eu acho que não tem nem recurso para isso. Porém, é muito simples e é muito fácil. Se o governo pode pressionar para extinguir uma rede social do Brasil, né, como vários juízes já proibiram o, o WhatsApp de funcionar por um dia, por 2 dias, né, ou então o próprio STF, né, que cortou o Twitter por um tempo. Quer dizer, se o governo pode pressionar para isso, por que ele não pode pressionar para mudar o algoritmo só nesse ponto? Por que as pessoas têm que ter essa sede de poder de regulamentar? Quer dizer, eu digo o que pode e o que não pode, justamente porque eles querem se aproveitar, eles querem usar essa isca que é perfeita. Querem usar o coração das pessoas que vão se sensibilizar por isso, uma causa verdadeira e necessária, nobre inclusive, para vincular a sua imagem e com isso sair como heróis, né? Grandes heróis. Olha só, então, para fazer isso aqui, a única coisa que é possível é regulamentar as redes sociais. É uma solução falsa, evidentemente. Agora, o problema mais profundo desse vídeo, e que ninguém está falando, é a segunda consequência dele. A segunda consequência do vídeo do Felca é a própria ideia de adultização. Quer dizer, no meu entender, essa é uma palavra que ele encontrou para mostrar assim, essas crianças não deveriam estar fazendo isso porque esse tipo de coisa aqui é coisa de adulto. Mas o problema é, a verdade é que esse tipo de comportamento não é coisa de adulto. O tipo de comportamento que a gente tem ali é um tipo de comportamento promíscuo. E promiscuidade não é sinônimo de ser adulto. Então o problema que a gente tem no vídeo do Felca, e talvez seja um problema de limitação de visão do próprio Felca, não sei, não conheço, mas seja olhar para a vida daquelas crianças ali e identificar como se fosse um problema de internet. E aqui entenda o que eu quero dizer. O problema não está localizado na internet. O que está na internet é sempre um recorte da realidade. Então, o problema é a nível cultural. Basta você abrir os seus olhos. Abra os seus olhos e você vai ver o tipo de roupa que os pais compram para as filhas. Abra os seus olhos e você vai ver o tipo de música que os pais deixam os seus filhos escutarem. Abra os seus olhos e você vai ver em vários locais as crianças dançando TikTok o tempo todo. Isso é uma coisa, inclusive, que eu já observo desde aquela época que eu falei para você no início do vídeo, que o TikTok começou a me interessar pelo comportamento dos meus alunos. Eu comecei a observar que você passa na rua, assim, às vezes dirigindo ou andando, né, vai ao mercado, e você vê crianças que estão paradas conversando e do nada elas começam ali, né, vamos cortar isso aqui e vamos fazer mesmo, quer ver? Começam a fazer dancinha, começam a fazer aqueles movimentos assim de TikTok, sabe? Eu não sei imitar, graças a Deus. Mas virou uma espécie de tique. Quer dizer, a pessoa consome tanto aquilo ali que ela faz involuntariamente. Você vê as crianças fazendo isso involuntariamente. Então, isso não é algo que está na internet. O problema não está na internet. E por isso a regulamentação da internet jamais resolveria, nem que ela fosse para o bem, sabe? Nem que ela fosse para o bem. O que resolveria, né, o que resolve mesmo, é a boa educação. É a boa cultura. Quem abre a boca para falar de funk? Ninguém abre a boca para falar de funk. E quem abre é linchado, né? Quem abre a boca aqui para falar, por exemplo, essa questão das roupas, né? Você vê as meninas vestidas hoje em dia, as menininhas pequenininhas, elas estão vestindo igual prostituta. E assim, isso com pai e mãe presenteando, dando roupa, entendeu? Cropped, essas coisas. E é filmado, botado como se fosse lindo, né? Você posta uma foto da criança com aquele funk por trás, aquele funk horrível. Então, assim, isso não pode ser criticado. Isso é endeusado. E, na verdade, é esse tipo de coisa que cria, que possibilita esse tipo de conteúdo. Por que o vídeo do Felca, no fim das contas, ele fez tanto sucesso? Não é só pelo assunto, não é só pela sensibilidade do assunto, mas é porque existe uma realidade humana que é o ser humano é atraído para o lixo.
tal qual as moscas. E isso é mais forte ainda no Brasil. A gente vê que existe uma degradação na cultura brasileira extremamente grande. As pessoas olham para o Brasil, no resto do mundo, e a imagem que elas têm de nós é justamente essa, né? O Brasil é o quê? O país do futebol, do carnaval. E o que que é isso? É sinônimo de festa. E o que que é festa no Brasil? Festa no Brasil é bebedeira, é funk, é coisa lasciva, entende? É essa imagem que nós temos, né? Basta você conversar com qualquer pessoa e vai sempre sair uma piadinha de duplo sentido, vai sempre alguém falar alguma coisinha, vai sempre alguém soltar alguma coisa assim, sabe? Nessa linguagem sempre promíscua. Então, nós estamos numa cultura promíscua. O problema não é a adultização, o problema é a promiscuidade, o problema é a impureza, o problema é criar as crianças e até naturalizar as crianças nessa cultura. Quem é mais velho aí vai lembrar, né, dos programas de TV onde você tinha Xuxa seminua, você tinha as bailarinas do Faustão, você tinha banheiro do Gugu, você tinha tudo isso em horários de domingo de família, sabe? Todo mundo ali, a família reunida, bebendo Coca-Cola e vendo aquela coisa ali, né, sabe? Meio estranha. Por exemplo, esses dias eu fui no circo e aí eu fui levar as minhas filhas no circo, né? Era o dia dos pais, aí fui eu, meu pai, meu irmão e minhas duas filhas. E aí nós fomos no circo, primeira vez delas no circo. E como era assim, dia dos pais, e já tem algum tempo que o circo tá na cidade, deu até pouca gente. Mas só tinha criancinha, que era dia dos pais e era um horário, tipo assim, 4 da tarde, pra criança mesmo, né? Aí tá, vem palhaço, vem isso, vem aquilo, daqui a pouco vem aquelas mulheres que penduram nas coisas. A roupa delas eu fiquei com vergonha de olhar. Sinceramente, assim, eu baixei os olhos e fiquei mexendo no celular, por quê? Porque parecia que aquilo ali não era um espetáculo, aquilo ali era pornográfico, entendeu? A mulher subia num. Ah, não sei nem o nome daquilo, mas a coisa que assim, mais me lembra isso é. Sabe aquele clipe? Bom, pior que eu não lembro também o nome da mulher. Ah, esquece. Tem um clipe de uma cantora aí que ela sobe numa negócio de demolição. Vocês devem lembrar aí. Coloca nos comentários. Mas não vão assistir, não, que é uma porcaria. Então, a moça do circo subia num negócio parecido com aquilo, só que não era uma bola de demolição, né? Era tipo uma grade, assim. E parecia um negócio, assim, meio bizarro de sadomasoquismo. E ela vestida toda com a roupa cheia de buracos, assim, que você ficava vendo todo o contorno do corpo dela. E o show era pra crianças. Entendeu? Então, assim, aquilo me incomodou como adulto. Agora, imagina você, criança ali, vendo aquilo. A criança não tem maldade, mas ela é justamente por isso que ela vai achar que é natural. Então você começa a, em diversos campos do dia a dia, naturalizar uma coisa que não é coisa de adulto, é coisa de depravado. Sabe? Não é a adultização da criança, não, é depravação da criança. É ensinar ela que é natural uma coisa que é o estorvo do ser humano. É ensinar ela que é natural aquilo que não é virtude para o ser humano. Então, você vê os filmes que as crianças assistem, as séries que as crianças assistem, né? Onde tem crianças namorando, tem pré-adolescente ali brigando por namorico e tal. Você ouve, eu como professor, você escuta os assuntos que as crianças falam na sala de aula, sabe? Jovens, crianças, adolescentes e tal, ensino médio, ensino fundamental. Você escuta isso e você não quer acreditar no que você está ouvindo. Porque você se lembra da idade que você tinha, você se lembra de quando você tinha a idade deles, né? O assunto era, sei lá, Minecraft, entendeu? Bons tempos, inclusive. Mas o assunto hoje não é esse. E por que não é esse? Porque elas estão sendo cada vez mais inseridas numa cultura não de adultização, mas de depravação. Uma cultura de depravação. Todo mundo sabe que a perda da inocência, quer dizer, quando você descobre certas coisas sobre a vida, você vai se desinteressando por outras coisas. Então, como diz São Paulo, né? Quando era menino, me interessava pelas coisas de menino. Agora que cheguei a ser homem, me interesso pelas coisas de homem. Então, o jovem ali, né, quando ele vai
chegando a uma certa idade, ele vai querendo parar de brincar, ele vai querendo, vai começar a se interessar por outras coisas, quer aprender a tocar guitarra, sei lá. Só que o problema é que hoje essa mudança não está sendo mais de uma mudança de não quero mais brincar porque eu quero ter uma banda, eu quero aprender isso, eu quero fazer aquilo, eu quero, sei lá, aprender a desenhar, pintar. Não. A mudança está sendo, eu paro de ser criança porque eu preciso namorar, porque eu preciso pegar alguém. E para isso eu preciso parecer adulto, né? Aí nesse sentido, sim, adultização. Mas por que ele parecer adulto é isso? Porque o adulto está depravado. Porque ser adulto não é ser isso. É ser o contrário disso. Ser adulto é ser responsável, ser adulto é educar, ser adulto é mostrar o bom caminho, é dar o bom exemplo. Porque ser adulto é sinônimo de maturidade. E a imaturidade é a norma hoje em dia. Quer dizer, você ensinar para o seu filho sabe, até uma vida normal, as virtudes e tudo mais, isso é quase que instintivo no ser humano. Você não quer o mal do seu filho. Mas hoje o mal virou o bem. Quer dizer, aquilo que é bom é visto como mal e aquilo que é mal é visto como bom, como desejável, como admirável. Tantas mães eu já vi, tantas pessoas eu já vi, tantas mães eu já vi, até pais também, se admirarem do filho, da filha. Ah, ele namorou tantas pessoas. Ah, ele ficou com tantas meninas assim na festa. Ah, e as meninas dão em cima dele. Nossa, minha filha, não sei o que. Quer dizer, uma coisa que seria, e não muito tempo atrás, mas assim, uma coisa que seria pouco tempo atrás muito mal vista. E não é por ser conservador, não é por ser, sabe, atrasado. Não, 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 não. É porque tá errado mesmo. Sabe, você pode dizer o que você quiser. Se você discorda de mim, problema seu. Entendeu? Se você discorda de mim e acha que eu tô errado porque eu tô sendo conservador, ou porque isso aí tá fora de moda, sei lá, os tempos são outros, hoje é modernidade, olha, problema seu, a sua cabeça tá feita, entendeu? Você vai quebrar a cara lá na frente, você vai perceber que não é por aí. Mas se você quiser economizar tempo, né, e até sanidade, volte ao normal, volte ao que as pessoas sempre fizeram. Você precisa de regra na vida, você precisa de um código moral seguro, você precisa de religião, você precisa de valores, porque é isso que vai dar estabilidade em quem você é. Sem isso, você é como um balão levado pelo vento das opiniões, levado pelo vento das modas, enfim. Vou te dar água a mais. Minha filha querendo água. Só um instantinho. Pronto. Então, sem você ter uma base sólida e firme, você será levado por qualquer ideia. E quando você é levado por qualquer ideia, não é a verdade que guia a sua vida. E quando não é a verdade que guia a sua vida não vale nada. Porque você vai olhar para ela e vai ver que tudo que você construiu, né, quando você chegar ao fim, não valeu de nada. Tudo que você construiu foi poeira. Não tem legado, não tem valor, não tem sentido. Talvez agora, você é jovem, né, você está vivendo aí os prazeres da vida e você acha que isso nunca vai chegar. Mas eu garanto para você que vai chegar. Você pode perguntar assim, mas você também é jovem, como é que você sabe? Olha, eu sei justamente por quê. Porque o que eu estou buscando são os valores que as pessoas sempre buscaram. O que eu estou buscando é o que as pessoas escreveram na grande literatura, na grande filosofia. É o que é clássico. É o que a experiência comum das pessoas. E eu sei pela experiência comum das pessoas que no momento da morte delas, elas vão olhar para trás e elas vão fazer essa investigação. E o que elas vão encontrar vai definir o que aquela vida foi. E eu sei que esse momento vai chegar para mim e eu sei que ele vai chegar para você também. Talvez você não se dê conta disso. Mas se dê agora. E pare para pensar se você também não é vítima, não da adultização, mas dessa promiscuidade. Para pensar se você também não é promotor disso. Se você foi lá no vídeo do Felca e você achou aquilo terrível, pare para pensar quais são as pequenas, médias ou até grandes atitudes da sua vida que contribuem para isso. Porque você pode, facilmente, assim como todo mundo,
pode facilmente olhar para uma história no passado, né, tipo a época da Segunda Guerra Mundial, e falar assim: eu lutaria do lado certo. Você pode olhar para o vídeo do Felk e falar assim: nossa, eu sou totalmente contra isso. E você não enxerga que talvez você lá no passado pudesse ser fruto daquela cultura maléfica, né, que levou aquelas ideologias que causaram a guerra. Assim como hoje, você pode ser fruto dessa cultura e tá criticando parte dela, como se ela não estivesse na sua casa. Ou como se ela não tivesse, pior ainda, na sua consciência, no seu coração, na sua prática diária, nos seus filhos, ou em você mesmo, nas suas práticas, enfim. Então pare para pensar isso. O que leva a gente a realmente combater essas coisas e ter entendimento e sabedoria para lidar com elas é a busca da verdade. Se você quiser entender como fazer isso, se você quiser assim buscar essa base sólida de valores, de religião, talvez você nem tenha religião, ou talvez você esteja caminhando para reencontrar sua religião, você perdeu sua fé, está voltando. Se você quer um guia para isso, eu posso te ajudar dentro da Escola da Verdade. Quer conhecer a Escola da Verdade? Manda uma mensagem para mim no Instagram. Vou deixar o link aqui na descrição. E é isso, pessoal. Gostaram do vídeo? Deixe aqui um comentário, tá? Coloque aqui a sua opinião e compartilhe esse vídeo com pelo menos uma pessoa para que ela possa ver também esse ponto de vista que, pelo menos eu até agora, não vi ninguém enviando, né? Não vi ninguém, aliás, enviando não vi ninguém falando. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo.